Graça e paz, amados irmãos. Amém. Eu gostaria de cumprimentar também aqueles que estão conosco pelo nosso culto online. É com muito carinho, muita dedicação que os irmãos da nossa mídia preparam o culto online para que você veja. Mas se você é daqui da cidade, nós te convidamos a estar conosco, porque não há nada como estar na comunhão dos irmãos. Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 10. E eu também gostaria de cumprimentar especialmente aos nossos jovens e adolescentes que conduziram o culto lindamente até aqui. Tem alguns que já estão, é fato, mais perto dos senhores do que dos jovens, né, Leonardo? Nós, da casa dos 30, né, que conhecemos Teletubbies no original, são aqueles que, de fato, não são tão jovens assim. Mas, de acordo com a convenção, jovem batista é aquele de 18 a 35 anos. Correto, pastor? Então, nós temos 5 anos ainda de carência. Embora eu seja uma jovem senhora, mãe de 2 filhos, casada, eu ainda sou jovem, ainda tenho propriedade para falar como jovem. Amém? Os irmãos encontraram Mateus 10. Nós leremos, e são alguns versículos, é bem verdade. Mas, certa vez, eu vi um pregador se desculpar pela grande leitura. E eu fiquei pensando, se nem na igreja, no domingo, nós não temos o prazer de ler um capítulo todo, ou alguns versículos a mais, aonde é que nós teremos esse prazer? Então, a leitura é extensa, mas eu peço que os irmãos me acompanhem. A mídia, eu estou usando a versão revista e atualizada. Versículo 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes. Primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que se seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre os vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios.
E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa de meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como ao seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos erados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la-á. Senhor, Pai Santo e Glorioso, conduza-nos diante da Tua palavra. Revela-nos, Pai, aquilo que o Senhor quer falar através dela. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A passagem revela a escolha dos 12. Todos eles são nomeados, nome a nome. São os mais íntimos, o círculo íntimo de Cristo. Aqueles a quem Ele compartilhou tudo, até da sua morte. Aqueles com quem Ele explicava as parábolas, aqueles com quem Ele tinha perto, aquele que com Ele colocava a mão no prato. E um deles, o que o traiu. E a minha primeira pergunta para cada um dos irmãos aqui hoje é: somos nós hoje esses discípulos? Sim ou não? Quem aqui se considera um discípulo de Cristo? Quem aqui pode bater no peito e dizer: eu sigo a este Cristo? Eu confesso, Keidson, que depois dessa leitura eu repensei o meu conceito de discípulo. Porque nós estamos muito acostumados a um evangelho de açúcar. Um evangelho que conquista, um evangelho que dá, um evangelho que liberta. Mas não é um evangelho de sacrifício. E eu gosto porque os títulos de cada uma dessas passagens, ele vem as instruções, as admoestações, ou seja, os avisos, as dificuldades e os estímulos.
Jesus estava, de fato, escrevendo uma cartilha aos seus discípulos. Ele chama os discípulos, e é interessante que no capítulo anterior, no 9, no finalzinho dele, ele diz: olhai e vedes os campos. A seara é grande e poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Deus da seara que envie trabalhadores. E logo em seguida, ele chama os 12. Então não era à toa. Ele olhou para essas ovelhas, diz que ele olha para as ovelhas, ele olha para o povo de Israel como ovelhas que não tinham pastor. E ele decide chamar os discípulos. E antes de enviá-los, antes de comissioná-los, antes de designar a missão que era dele. Porque nós já aprendemos aqui nas campanhas de missões, é Missio Dei, missão de Deus. A missão não é minha, a missão não é do pastor, a missão não é da Convenção Batista Brasileira, nem da Junta de Missões, seja ela nacional, mundial, estadual. A missão é de Deus. E após a escolha dos nomes, após designá-los, e Mateus sempre muito detalhista, talvez por isso o Levi, que é Mateus, o meu Levi, ele seja tão detalhista, pastor, que ele faz jus ao nome. Ele diz: e Judas Iscariotes, que o traiu, mas era discípulo. Judas ouviu tudo isso que nós vamos ouvir hoje. E aí ele começa com as instruções. Olha, então vocês vão de duplas. Os irmãos prestaram atenção que os discípulos são mencionados em duplas. E na próxima, em uma outra passagem, fica claro que eles foram enviados de 2 em 2. Então, a primeira coisa que a gente aprende: é necessário um companheiro. É necessário um amigo. É necessário um ajudador para cumprir a missão. Porque ela fica mais fácil se cumprida junto. E aí a primeira coisa, a primeira instrução é: olha, vão e procurem as ovelhas perdidas do povo de Israel. E nós, discípulos de hoje, quantas ovelhas perdidas nós chamamos ao culto hoje? Olhai e vede os bancos vazios. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E nós estamos muito confortáveis. Quais foram as ovelhas perdidas que nós convidamos, que nós, segundo a instrução de Jesus, angariamos para o reino? Porque eu quero fazer missões internacionais. E não convido o amigo para vir no culto. E não é nem um amigo descrente. É um amigo crente, é um membro da igreja. E você não convidou. Eu não o convidei. Jesus segue. Versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. Ruana, você é penteca. Não vale. Isso é lá da época de pentecostalismo. Isso não se aplica a uma igreja batista tradicional. Aonde? Qual é a Bíblia que você está lendo? Porque a minha não tem isso. Irmãos, nós somos uma igreja batista tradicional, sim. Nós não fazemos da expulsão de demônios um espetáculo, um show, um charlatanismo. Não tem ninguém aqui que fica revelando cartão de crédito. Levanta, irmão, que eu vou revelar o número do seu... Sim, irmão, isso existe. Charlatanismo. Mas todos aqui, ou pelo menos a grande maioria, foi liberto de atuações malignas na sua vida.
Sabe? Sabe aquela tentação de adultério que não te deixava? Atuação maligna. Sabe aquele vício na bebida que você não conseguia se libertar? Atuação maligna. Sabe aquele homem que batia na mulher? Atuação maligna. Todos nós somos ex-viciados em pecados em recuperação. Isso aqui é nosso ar, irmão. Todo dia é um dia. Todo dia a gente pede perdão pelos pecados, pede misericórdia do Senhor e pede para não cometê-los no próximo dia. Um dia de cada vez. Curar enfermos. Quantos milagres nós temos aqui dentro? Milagres através de médicos que foram levantados para estar naquele momento, para aquele paciente. Irmãos, a minha filha nasceu com um problema no coração. Nós tentamos agendar um cardiopediatra para ela, pastor. A primeira vaga que ele tinha, no particular, era no próximo mês. Nós fizemos o tratamento da Elis todo pelo SUS. Com a primeira consulta marcada para menos de 15 dias. Nós temos irmãs que foram curadas do câncer aqui. Curadas! Irmão, o ministério de Jesus não acabou. Jesus não mudou. Somos nós que estamos frios. Somos nós que somos discípulos medíocres. E hoje, o meu convite para mim mesma e para você é que você seja um discípulo radical. Ou de nada serve. Ou é radical, ou a gente está com Jesus, fechado com Ele, queridos. Ou não adianta. De graça recebestes, de graça dai. Versículo 10 e 11. A ilustração tem uma parte que a Andressa disse assim: você sabe quem é a Cláudia? Você já conversou com a Cláudia, Jesus? Eu fico pensando, né? Quem a gente pensa que é? Para escolher quem Jesus deve salvar. Que é isso que a gente faz, irmão. No nosso trabalho, nós temos a nossa panela, os nossos amigos. E nós temos a outra panela, que é a panela de quem a nossa panela fala mal. E aí, quando nós saímos num culto, num domingo, muito espiritualizados, né, muito cheios do fogo do Espírito Santo, nós convidamos, quando muito, a nossa panela para estar na igreja. A outra panela, não. João 1,12 diz: a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Se você não pregar. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém um dia se deu ao trabalho de nos discipular. Se deu ao trabalho de pegar na nossa mão, andar junto conosco. E nós fomos, em alguma medida, primeiro discípulos desta pessoa, para depois de Cristo. Quando a gente começa no Evangelho, nós raramente nos encontramos num encontro com Jesus face a face. Isso existe? Claro que existe, mas é mais raro. A maioria das conversões acontece por relacionamento. E sabe como esse relacionamento acontece? Quando Paulo dizia assim aos coríntios: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Em alguma medida, quando nós não conhecíamos a Cristo, a gente olhou para alguém e disse: eu quero ser parecido com essa pessoa. E será que nós estamos inspirando alguém a ser parecidos conosco? Será que nós estamos inspirando as pessoas a conhecerem a esse Cristo? Ou o testemunho que nós estamos dando é tão ruim que a pessoa diz: esse Cristo eu não quero, não. Todos têm que ouvir. Nem todos vão receber, é verdade. Porque o versículo é cá: a todos quanto receberam. Tem alguns lugares, irmão, que o evangelho não vai entrar. A pessoa não vai querer. E Jesus também alerta sobre isso. Ele diz: olha, tem cidades, dá um pouquinho de volume para mim, fazendo favor. Tem cidades que vocês vão, e essas cidades não vão receber vocês. Elas não vão querer saber de Cristo. Tem amigo que não vai querer saber de Cristo. Tem amigo jovem que zomba da tua fé todo dia. E você permanece grudadinho nele, né? Você não faz como o versículo 14 e 15 diz, que sacuda a poeira dos vossos pés e vaza fora desse amigo. Você não faz o que o Salmo 1 diz, que olha, não se assenta na roda dos escarnecedores. Você permanece lá, com o amigo zombando da tua fé. Com o amigo te levando para o inferno junto com ele. Para com isso. Sacude o pé dessa poeira suja. E vai embora desse lugar. Não fique. Juana, mas o lugar mais endemoniado que existe é a faculdade. Eu concordo, irmão. E olha que eu dou aula lá. E amo dar aula na Unemate. Amo minha Unemate. Olha, grava isso, Everson, que é para ver se eu recebo um aumento. Amo minha universidade. Mas, irmão, universidade é um lugar, né, difícil. Antigamente a gente dizia assim, Márcia: os filhos de crentes não podem estudar na universidade, porque a universidade é do capeta. É, irmão? Mas vamos ver aqui, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Parece a faculdade? Portanto, sede prudentes como as pombas. Perdão, simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Tem lugares, irmão, que você vai ter que ficar. Talvez o seu trabalho não tenha as condições ideais. Mas até que Cristo, até que Deus abra uma nova porta, você não vai deixar a sua família passar fome. E eu não estou recomendando isso, viu? Eu não estou dizendo, pais, não mandem os seus filhos para a faculdade. Pelo contrário. O que eu desejo é que mais e mais jovens vão à faculdade, se formem, façam mestrado, doutorado, dominem a academia. Porque quanto mais luz entra, mais a escuridão vai embora. Onde a luz está, irmãos, a escuridão não resiste. É isso. Vamos pôr luz na universidade. Pais, se o seu filho se desviar na faculdade, não é a faculdade que desviou o seu filho. O seu filho já estava perdido. Você só não tinha percebido. Não é a faculdade que desvia, irmão. É possível ser íntegro, ser crente e viver a universidade em tudo que ela promove. Agora, eu preciso ser prudente como a serpente. Dá para participar de uma atlética que chama profana, de outra que chama maldita.
Eu estava na universidade quando foi votado o Estatuto da Atlética. Irmão, eu sou velha. E na época, nós fizemos uma moção. Juntamos com os irmãos católicos, montamos uma bancada evangélica e católica para tentar barrar. Não conseguimos. O nome da Atlética. Esse nome que eu falei é o nome da Atlética do direito, um deles. Esses dias, uma aluna me procurou. Professora, eu vou te dar uma camisa da Atlética. Eu falei, olha, muito obrigada, mas eu não uso. Porque eu não uso esse nome. Obrigada. Não dá, irmão. Tem lugar que não cabe. Tem conduta que não cabe. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Se Deus disser para você, vai para dentro da Atlética, porque você vai evangelizar todo mundo lá, e você vai ter que suportar esse nome até que você conseguir mudar, amém, eu vou orar com você. Agora, a menos que Deus te diga, não vem com essa sem vergonha para cima de mim, não. Não cabe. E hoje eu estou mais solta, porque eu estou conversando com quem eu tenho intimidade. Versículo 22. Nós seremos odiados. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, a esse será salvo. Irmãos, sabe, nós vivemos uma vida muito fácil. Muito fácil. Nós estamos sentados confortavelmente em cadeiras, nós temos ar-condicionado, a igreja tem energia solar. Agora vamos passar para a vida pessoal. Nós estamos vivendo uma vida confortável. E sabe o que acontece? O diabo, que ele existe, tá? Não é invenção, não é história que a gente conta para criança. O inimigo existe. E ele tem usado as comodidades deste mundo para aprisionar os crentes. Calma aí que eu vou explicar. Porque o diabo é tão mentiroso, tão pai da mentira, que não é nem ele que dá. Porque Tiago 1,17, projeta para mim, mídia, por favor. O que diz Tiago 1,17? Que toda boa dádiva procede do Pai das luzes. Então, o carro que você tem foi o Senhor que te deu, não foi o diabo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A casa que você tem foi Ele que deu, o carro que você tem foi Ele que deu, a moto que você anda foi Ele que deu. Porque toda boa dádiva, a voz que você canta, o dom de dançar, de cantar, de cuidar, a graduação que você tem, o serviço que você tem, tudo isso procede de quem? De Deus. De quem, irmãos? Estão me acompanhando, né? Mas o diabo é o quê? Sujo. O que ele faz? Ele usa aquilo que Deus te deu para te tirar da presença de Cristo. Porque o meu carro é novo, então eu não vou vir no Doar e Amar. A casa que Deus me deu, eu não posso receber ninguém. O namorado que eu orei
tanto, eu jejuei, eu clamei, eu fiz campanha de oração com as irmãs da igreja. Aí você pega o seu namorado e nunca mais vem num culto de quarta-feira. E não é porque está estudando, não, porque a licença para estudo é lícita. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das bênçãos que o Senhor te deu, da vida confortável que o Pai te deu. E ao invés de nós usarmos essa vida confortável que nós temos para servir mais no reino, nós estamos servindo menos. Vou voltar à primeira pergunta. Que tipo de discípulo nós somos? O acomodado, confortável ou o radical, que deixa tudo? Aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Naquele grande dia, no dia do juízo, não vai ter carro para apresentar, não vai ter casa, não vai ter graduação, não vai ter mestrado, doutorado, PhD. Não vai ter, irmão. Vai ter serviço no reino. Almas. E as nossas mãos estão vazias ou estão cheias? Ou eu passei tanto tempo correndo atrás do vento, que é isso que Salomão diz, que tudo é vaidade, que tudo passa. Sabe o que não passa? A vida eterna. Sabe o que não passa, Fabiana? O trabalho que a gente faz no reino. O que não passa é a sua semana dedicada lá no Ceproma. Isso não passa. Isso ninguém te tira. Naquele grande dia, Fabiana, você vai ter isso para apresentar. E quão grande obra será? Será que naquele grande dia, ao formar a fila da Igreja Batista no jardim, nós vamos estar cheios de galardão? Ou não? Ou não? Porque só aqueles que perseverarem até o fim é que serão salvos. Não tem nenhum problema em fazer viagens, em comprar carros, em ter namorados. Tá certo, pastor? Mais ou menos. Contanto que seja para casar, irmão, pode ter namorado, tá? Com decência, né, pastor? Obedecendo ao pai, à mãe, pode ter namorado, tá? O pastor autorizou. Agora, para o vendedor do seu carro, você fez nem que seja uma oração pela vida daquele homem? Passou meses te pagiando para você trocar de carro? Na sua viagem, você orou, nem que seja por alguém que tão gentilmente te serviu um café da manhã? Seu amigo chega e diz assim, cara, minha mãe está no hospital, eu não sei o que fazer. Responde na chamada aí para mim. Além de responder a chamada que você não deveria, porque se seu amigo sofreu um acidente ou cometeu um crime, ele está com presença e ele pede a lista de presença e serve de álibi. Irmão. Está mentindo pelo amigo, né? Bota meu nome aí na chamada. Ele comete um crime. Naquele dia ele pede a lista de presença, está lá o nome dele bonitão, ele está na sala. Como é que ele cometeu o crime? Mas Juan, ele faltou porque a mãe dele está doente. E por que você não respondeu para ele? Ó, eu vou justificar para o professor, mas eu queria orar por você. Você tem um tempo aí para a gente fazer uma ligação? Eu posso te mandar um áudio no WhatsApp. É tão fácil. É tão fácil que a gente esquece de fazer. Em tudo o que nós fizermos, nós precisamos dedicar a Cristo. A faculdade termina, gente. Um dia a gente sai dela, né, Shirley? Amém. Um dia a gente consegue atravessar essa barreira.
O namoro, ele termina. E não é para ninguém, Juana jogou maldição no meu namoro. Não, irmão, ele termina em casamento. Olha que beleza. Né? Em nome de Jesus. Namoro é a única coisa feita para terminar. Ou em casamento, ou não. Às vezes, acontece. A moto, o carro, ele quebra, ele fica velho, eu quero trocar por outro. O emprego muda. Porque eu não conheço ninguém que é 100% satisfeito no seu emprego. Todo mundo aqui, se eu te oferecer uma vaga melhor, você pula dentro dela. Sabe o que não muda, irmão? Cristo. Sabe o que não muda? A vida eterna. Mas se nós não vivermos nesta vida, almejando e fazendo a missão que Deus designou para nós, o nosso propósito, nós não desfrutaremos da vida eterna. Não sou eu que estou dizendo, é Cristo. Versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Misericórdia, irmãos. Não é amém, não. É misericórdia. Que Deus não nos negue no dia do juízo. Que Deus diga, você me confessou diante dos homens. E confessar não é botar no feed do Instagram, não, do TikTok. IBJ e uma igrejinha. É todo domingo fazer um stories na igreja, bonito. O Davi faz uns stories bonito. Mas não é suficiente, não. A gente precisa ser perseguido, curar, libertar cativo, expulsar demônio. Irmão. Sabe aquele amigo que leva a vida, tudo quebra, nada dá certo, tem vício em tudo. Você tem que ir lá e orar pela vida dele, sem espetáculo. Não é botar a mão na cabeça dele, vem aqui, eu vou expulsar todos os demônios. Não é isso. É orar, é clamar pelo sangue de Jesus na vida dele, na sua vida, na vida dos seus parentes. Não prega. E não necessariamente é nesse púlpito. Talvez, alguns de vocês, jovens e adolescentes, estejam sendo chamados para pregar nesse púlpito, porque o pastor é finito. Eu sou finita. Um dia, essa igreja precisa continuar. Ontem, nós estivemos no aniversário de uma igreja. Com 63 anos, a igreja está fazendo. Vocês acham que é o mesmo pastor que está lá? Desde quando começou? Os mesmos irmãos que estão lá desde que começou? Não! Deus levanta uma nova geração. E essa geração são vocês, meus caros. Então, vocês precisam assumir a posição de discípulos radicais. E olha, o melhor momento para servir é agora. Não tem melhor momento. Eclesiastes 12:1. Alguém projeta para mim, por favor? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. E nós estamos concluindo para a última parte dessa mensagem. Para quando Jesus diz as dificuldades. E aí, quando eu estava estudando, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, agora que chegou a dificuldade? Já mandou a gente fazer tudo esse tanto de coisa e agora que vem a dificuldade? Pois é. Porque a dificuldade é que ele não veio trazer paz à terra. Projetou para mim 12:1, Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador
nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. A primeira dificuldade que o jovem encontra, quando ele decide servir radicalmente, quando ele decide ser um discípulo radical, é dentro da própria casa. Porque ele é apelidado de rato de igreja, de bitolado, de só querer falar de Bíblia, de alucinado por Jesus. Está ficando fanático. Parece aqueles crentes fanáticos. Mas sabe o que é bom na universidade? É que a gente vê jovens que são movidos pelas suas paixões. Se você pegar um jovem do direito envolvido no movimento popular dos estudantes, um jovem de medicina envolvido na liga acadêmica de cardiologia, eles respiram aquilo. Mas a nossa juventude não respira o Evangelho. A nossa juventude não incomoda de tão fanática que ela é pelo Evangelho. O melhor momento para servir ao Senhor, jovem, é agora. É enquanto você é solteiro, enquanto você não tem filhos, enquanto o seu emprego não te aprisiona, enquanto você não tem uma casa para sustentar. A maioria dos nossos jovens desfrutam do privilégio de morar com os pais, enquanto fazem faculdade, enquanto perseguem os próprios sonhos. E o que me inquieta é que esses sonhos não envolvem projetos missionários, não envolvem um ano no campo. Ou até envolvem, mas é no campo na Suíça, Juana. Camboja, não. Estados Unidos. O que eu estou aprendendo é falar inglês, não é mandarim. Irmão, na Coreia você não quer, né? No doar e amar você não quer. É porque o projeto não é de Deus. O projeto é seu. E por isso que não vinga. Queiram viver o que Cristo nos manda viver. Eu vou convidar o Ministério de Louvor para ir subindo aqui. Marcos 12, 30 diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E Marcos acrescenta uma quarta: de toda a tua força. Jesus termina dizendo: quem ama mais o pai e a mãe, o filho ou a filha, não é digno de mim. Só que amar o pai e a mãe está fora de moda. O que está na moda é amar o namorado. Você ama mais o seu namorado do que ao Senhor. Você não consegue ficar 2 horas sem mandar mensagem para esse feio aí. Consegue. Mas para Jesus, você passa uma semana sem dobrar o seu joelho e orar. Você ama mais a sua faculdade do que a sua igreja. Você ama mais os projetos da faculdade do que a obra missionária. Você não está disposto a se sacrificar por esse reino, a carregar essa cruz. Você está ganhando a sua vida aqui, mas quem ganha a vida aqui, a perde. Não percam a vida de vocês. Não caminhem, não continuem caminhando a passos largos para o comodismo. Não queiram ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço.
Eu sei que é uma mensagem muito dura. E não é fácil trazer mensagens duras. Principalmente para meninos e meninas que eu amo de todo o meu coração. Esses meninos são de dentro da minha casa. Eu posso dizer que eu conheço o coração deles. E eu posso dizer que nós vivemos uma mornidão na nossa juventude. Uma mornidão que precisa acabar. Eu não vou chamá-los pelo nome. E eu nem gosto de fazer isso. Mas é necessário. Porque quem me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, se você, seja jovem, seja adulto, você quer carregar essa cruz, você quer ser esse discípulo radical, se existe um vazio em você, uma falta de propósito, uma vida sendo levada para qualquer lugar, e você deseja mudar isso, nós queremos orar pela sua vida. Você pode ficar de pé aí no seu lugar, você não precisa vir aqui. Eu vou convidar o pastor para fazer essa oração comigo. Mas decida mudar. Decida fazer diferente. Juan, é uma humilhação fazer isso. Humilhai-vos perante mim, e ele vos exaltará. Humilhai-vos perante ele. Sofri diante dele. Para com essa besteira. Você se humilha por causa desse namorado. Você se humilha por causa dessa faculdade. Você se humilha por causa de tanta coisa. E aqui na igreja você não tem coragem de levantar, de ficar em pé e de pedir uma oração. De dizer, eu estou morno e eu quero uma mudança na minha vida. A pregação, irmãos, é o evangelho em chamas. Isso não é pentecostalismo, isso não é emoção. Eu tenho muito temor do Senhor, de tudo que eu falei em cima desse púlpito. E eu desejo profundamente que nós saiamos daqui mudados. Uma juventude que faz. Uma igreja que faz. Homens, mulheres que estão libertos, que são discípulos radicais do Senhor. Pastor.